Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, né, a Revolução Russa, a explicação sobre a Revolução Russa. Tá certo? Já era para a gente ter encerrado, porém, tivemos um dia que não tivemos aula devido ao feriado, e então a gente atrasou um pouco, mas hoje a gente vai concluir, certo? Hoje a nossa aula vai ser sobre a Guerra Civil, que, no caso, o que foi a Guerra Civil? É um assunto que está na página 70 do livro didático de vocês, certo? E, primeiramente, a gente deve entender o que foi a Guerra Civil. Foi uma guerra interna, ou seja, uma guerra que aconteceu entre os partidos bolcheviques e mencheviques. Eu acredito que vocês lembram que quando o czar ele se retira do poder, quem assume é o partido menchevique. E depois, os bolcheviques, eles assumem o poder porque os mencheviques, eles não tinham retirado a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, os bolcheviques, eles assumem o poder, só que os conflitos internos não param por aí, eles têm continuidade. É tanto que ocorreu a Guerra Civil. E essa guerra civil, como eu já falei, se baseava-se entre dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Aí eu coloquei aqui para vocês a diferença, certo? Aliás, algumas características desses dois partidos, né, que se enfrentavam nessa guerra civil. Os bolcheviques, que era o partido que estava no poder, comandando a Rússia, criou um exército chamado Exército Vermelho, no qual esse exército era comandado por Trotsky, que Trotsky, para quem não lembra, ele era o líder dos sovietes, né, do grupo dos sovietes, e estava do lado de Lenin para retirar o poder dos mencheviques, certo? E esse exército, comandado por Leon Trotsky, ele era formado por camponeses e operários. Então, eles queriam defender na Rússia a implantação do socialismo, tá certo? O socialismo rápido. Enquanto os mencheviques já estavam revoltados, porque já existia a diferença entre ideias, né, entre os bolcheviques e mencheviques, e eles se revoltaram mais ainda quando eles foram retirados do poder pelo Lenin, certo? E eles formaram o chamado Exército Branco, o exército contra-revolucionário. Por que contra-revolucionário? Porque os mencheviques, eles queriam uma revolução mais graduada, né, mais lenta. Eles não queriam implantar imediatamente, como vocês já sabem, o socialismo. E é tanto que esse exército, que esse grupo, os mencheviques, acabam se aliando aos antigos oficiais do czar, né, os oficiais czaristas, porque era a única maneira deles conseguirem combater os bolcheviques que estavam no poder, tentar combater. Inclusive, os mencheviques passou a ser apoiado pelo próprio czar, porque para eles, para os mencheviques, era melhor até o czar retornar ao poder e modificar sua forma de governar, do que serem governados pelos bolcheviques, que eram muito radicais, estavam se mostrando muito radicais, e que poderiam destruir a economia da Rússia. E os mencheviques, eles eram apoiados também por nações ocidentais e orientais, como no caso ocidentais, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, e oriental, o Japão. Então, esses países, né, países capitalistas, eles apoiavam os mencheviques, porque eu acredito que vocês lembram que os mencheviques, eles queriam primeiro, né, desenvolver o capitalismo para depois implantar o socialismo de uma forma gradual. Enfim, esses dois grupos se enfrentaram, tá? A Rússia,
entrou em colapso total, porque o país parou, porque estava em guerra interna, as indústrias pararam, a agricultura parou também, então a fome aumentou na Rússia, as mortes também aumentaram, e os bolcheviques, no comando de Lenin, o Lenin rapidamente, para tentar vencer a guerra e acabar com ela, né, ele criou o chamado comunismo de guerra, que consistia esse comunismo de guerra? O confisco dos cereais, ou seja, dos alimentos. Lenin mandou confiscar, agora pertencia ao Estado, e ele iria redistribuir esses cereais, esse alimento, da forma que ele achasse melhor, de uma forma gradativa. Segundo ele, era para controlar os alimentos que ali ainda existia, para que não chegasse a acabar definitivamente esse alimento, certo? Era para esse alimento durar até o fim da guerra, até o país retornar à sua produção. Só que o que é que se percebeu na época? Foi que foi uma tática utilizada por Lenin para poder fazer com que os seus inimigos eles fossem sendo derrotados também pela fome, porque já que era ele que estava controlando, racionando esse alimento. Ele também congelou os preços e salários. Então, apesar de que os preços estavam congelados, não aumentava de preço nem diminuía, mas os salários também estavam congelados. Então, a economia russa, ela não aumentou, pelo contrário, ela estagnou, ela foi diminuindo. Ele também suspendeu os direitos individuais da população, então a população não tinha mais a liberdade de se expressar, né, de escolher suas concepções políticas. Ele impôs a censura à imprensa, então tudo aquilo que fosse publicado pela imprensa teria que passar pela análise do governo, porque se tivesse algum jornal ou revista falando mal, criticando o Lenin e os bolcheviques, iria ser barrado. E, no caso, para tentar mostrar ainda mais o seu poder do que eles eram capazes, ele mandou executar o czar, né, o Nicolau II e sua família. Eles estavam presos, então o Lenin, do lado dos bolcheviques, que estava comandando a Rússia, manda matar, executar o czar e sua família como demonstração de poder do que ele era capaz, né? E foi aí que os bolcheviques, no comando de Lenin, acabaram vencendo a guerra civil.